Vamos analisar agora a região campos transientes. Aqui está. Você deve depois realizar fazendo uma comparação com isso aqui e com esse mesmo método lá na outra NFE, na janelinha NFE que funciona com o T2TORM, tá? Você vai ver que aqui a alteração que eu tive que fazer foi por conta dos campos e dos valores, tá? Então, se o usuário pressionar F1, a princípio eu coloco em campos id igual a alguma coisa, parâmetro que eu vou passar depois, tá? E os valores eu pego do edit onde ele está realizando a consulta, o filtro, tá? Perfeito. Depois disso, ó, se ele já conseguir popular com base no ID que o usuário informou, eu já ponho os dados, né, os dados referentes dentro de cada um desses edits aqui. Se não, aí sim eu chamo a janelinha de lookup através desse método aqui, ó. Esse primeiro método, ele tenta popular automaticamente. Como é que ele faz isso? Ó? Vou segurar o Ctrl e vou clicar nesse Popula Campos Transientes. Tá? Esse Popula Campos Transientes está dentro de tela cadastro. Ele recebe campos e valores. Né? Isso aqui foi alterado para funcionar com o Mormont aqui. Tá? E ele tem uma class DTO aqui. Ó. O que é que ele faz então? Via RTTI, ele vai chamar o método consulta da classe controller que foi passada para ele. Qual foi a classe controller que foi passada para ele? View pessoa cliente. Tá? Então, view pessoa cliente controller. Dentro desse controller eu vou ter o método consulta. Tá? Método consulta. Tá aqui, ó. Vou passar campos e valores. Estou passando campos e valores. Quais são os campos? Quais são os valores? Campos. ID igual a alguma coisa. Valores. Se for zero, ele vai abrir a janela de lookup. Se o usuário informou um ID diferente de zero, tá? Então ele vai passar esse valor aqui para cá. Tá? O que ele vai fazer então? Ele vai fazer uma consulta, retrieve list, passando esses campos e esses valores. Ele vai retornar aqui então, vai verificar se o que retornou, se tem mais do que um registro, né? Ah, a quantidade de registros é maior do que zero? É, return true, se não, return false. Ele vem para cá então, evidentemente como eu estou passando um ID, embora eu esteja trabalhando com um dataset, eu sei que esse ID tem apenas um registro. Eu sei que esse dataset contém apenas um registro, porque eu estou fazendo a consulta pelo ID. Né? E o ID é uma chave primária que não pode se repetir. Então eu pego logo os dados que estão nesse tal registro e vou populando os meus objetos visuais. Tá? Agora, se o usuário pressionou F1 sem informar um ID ou informando um ID que não existe, aí ele vai cair nesse método aqui, ó. Popula campos transientes lookup. Vamos clicar nele. E o que é que ele faz? Ele chama a janela de lookup. Tá? E para essa janela de lookup, ele passa o objeto DTO. Né? Ele instancia um novo objeto DTO com base nesse objeto que foi passado aqui. E para o objeto controller, ele passa esse pcontroller aqui. Ó. Então a classe de lookup ela passa a funcionar com uma pesquisa específica para aquele objeto que foi passado para cá. Tá? Se nós abrirmos a janela de lookup aqui, vai ver que ela tem a mesma aparência que sempre teve, sendo que agora ela funciona com um DTO. Aqui, ó, no form activate eu tenho um método RTTI, né, que vai carregar os dados desse cliente dataset local de acordo com os dados do DTO que foi passado para ele. Tá? É isso que ele está fazendo aqui. É aquele mesmo método que nós temos lá na biblioteca, né? Configura, CDS from VO, ele está fazendo a mesma coisa aqui, ó. Só que ele está configurando esse dataset através do DTO ou a partir do DTO que foi repassado para ele. Tá? Depois que ele configura tudo isso daí, no form close ele vai apenas passar os dados do objeto que foi informado, né, para a janela que o chamou. Tá? Deixa eu ver o que é que ele tem mais aqui. Ele tem o botão pesquisa. Tá? Então ele vai criar um filtro aqui, ó, no botão pesquisa. Ele vai montar esse filtro com campos e valores. Campos
e valores, sempre nessa lógica aqui, tá? Campos e valores, né? Nós não vamos montar o filtro no controller, tá? Senão vai ser uma loucura, né? Para cada controller você montar o filtro, não. Vamos montar o filtro nessas janelas aqui de infraestrutura, tá certo? Da mesma forma como nós sempre fizemos, né? E então nós passamos isso daqui já formatado para o controller para ele realizar a devida consulta, tá? E é isso. Na janela de lookup ela foi adaptada apenas nesses lugares aqui, olha. Porque anteriormente nós passamos apenas um filtro. E com esse filtro o T2TRM se virava. Aqui não. Como o Mormont ele trabalha um pouquinho diferente, né? Aquele formato nós já sabemos aqui, ó, os campos e os valores. Então nós precisamos formatar o nosso filtro de acordo. Tá? Então, agora devidamente formatada, a janela de lookup ela vai funcionar. E ela aqui está, né, preparada para funcionar com os DTOs, tá? Com os DTOs e não mais com os objetos VOs. Perfeito? Muito bem. Então é isso. Sempre que nós formos realizar uma consulta, esse procedimento será feito, tá? Se o usuário ele informar um ID que já existe, os campos, né, os controles visuais, os componentes visuais, eles já são devidamente populados com o primeiro registro que vier no CDS transiente, tá bom? Se não, ele vai abrir a janela de lookup e vai configurar a janela de lookup para pesquisar por aquele DTO específico que nós apontarmos para ela, tá? Isso funciona aqui no edit destinatário, funciona no operação fiscal, funciona no transportador, e aí eu deixei alguns exercícios aqui para você. Eu implementei esses dois, o do destinatário, implementei o da operação fiscal, tá? Daí o da transportadora ficou para você fazer, o da venda também, né? Só tem mais esses dois aí para você fazer como exercício, tá? Os controllers do destinatário da operação fiscal já estão ok, o da transportadora não, né? Então você vai ter que criar a view transportadora DTO e vai ter que configurar o controller devidamente da view pessoa transportadora para que ele funcione. Mas vai ser muito fácil fazer isso daí, né? Porque nós já fizemos com o destinatário aqui, ó. Eu já tenho uma view pessoa. Então, view transportadora é só fazer bem parecido com essa daí. Você copia o VO da view transportadora, converte ele para um DTO, renomeia para um DTO e deixa o DTO de acordo com os demais DTOs que aqui já estão. E o controle é só você remover os métodos que não tem mais nada a ver com o Mormont e faz o método consulta de acordo com os que estão nesses outros controles, tá? Vai ser muito simples aí de você realizar esses exercícios dos campos transientes.